Ok, gente, antes da gente começar, eu preciso dar alguns avisos. Primeiramente, esse vídeo vai ter temas sensíveis e pesados, especialmente sobre abuso de animais e crianças, então tomem cuidado. Então eu convido vocês a pular esse vídeo e tentar assistir algo mais leve nesse canal, caso esses assuntos façam mal pra vocês. Em segundo lugar, esse vídeo não é um ataque à comunidade furry. Esses caras não representam os furries como um todo e não devem ser usados como uma desculpa pra hatear todos os furries. Esses caras fizeram essas merdas que eles fizeram porque eles são pessoas ruins, não porque eles são furries. E terceiro, mas não menos importante, eu tenho certeza que a monetização desse vídeo ou não vai rolar ou vai ser limitada. Então eu vou deixar meu Pix aqui na tela e quem quiser doar qualquer coisa que seja vai me ajudar muito. Tudo começou em setembro de 2018. Uma conta no Twitter chamada Zudonin expôs para o mundo coisas de um submundo da internet que até então a maioria das pessoas pensava ser só mais uma lenda urbana da Deep Web. Nesse arquivo, Zudonin apresentou links de imagens, prints de chats e vídeos de um grupo escondido no Telegram de pessoas que discutiam suas preferências abomináveis por sadismo e necrosofilia. O ato de abusar de um animal indefeso já é monstruoso o suficiente, mas essas pessoas levaram isso para um novo patamar. A fita deles não era só abusar sexualmente de bichos, mas sim torturá-los enquanto o faziam. E desnecessário dizer que a inevitável morte desses pobres animais não era o fim do abuso e degradação. Por causa disso, ficaram conhecidos como os zoosádicos, e não raras vezes eles tinham traços de pedo, zoo, necrofilia ao mesmo tempo. As evidências vazadas variam desde a confissão por prazer com coisas como ver animais sendo torturados ou em agonia, até vídeos snuff produzidos pelos próprios membros, de alguns deles concretizando tais depravações. Vários desses vídeos e contas de Telegram foram deletadas em uma tentativa de ocultar rastros, e canais e pessoas que divulgaram essas informações na época foram perseguidos, e o que não faltou foram tentativas fracassadas de silenciá-los. Mas o print, meus consagrados, o print é eterno, e uma vez que a merda foi jogada no ventilador, ela não volta atrás. Houve uma caça às bruxas e uma tentativa impiedosa de levar os membros desse grupo a enfrentar as consequências reais de seus atos. Se engana quem acha que Zudonin fez isso por bondade ou sede de justiça, pois ele é um zoófilo confesso que acredita que abusar de animais incapazes de consentir é alguma nova forma de orientação sexual. Ele faz parte de um movimento que insiste em um claro esforço inútil de tentar fazer a zoofilia vir para baixo do guarda-chuva da comunidade LGBT. Algo que a comunidade LGBT obviamente se opõe enfaticamente. Isso sem falar no fato de que Zudonin estava nesses grupos, por isso tinha acesso ao que eles falavam. Alguns dizem que ele se arrependeu de estar neles e, ao vazar essas informações, buscava alguma forma de redenção. No entanto, exposição na internet não anula sua participação nesse antro de monstruosidades. Outros dizem que Zudonin meramente tinha rixa com alguns membros e resolveu explanar tudo por vingança. Mas seja lá qual tenha sido sua motivação, as informações que ele revelou viraram a internet de cabeça para baixo na época. Kero the Wolf foi o nome mais famoso e notável na lista, e indubitavelmente a razão principal disso ter explodido para fora da bolha furry na época. Kero era um dos maiores youtubers furries americanos e um dos mais famosos e influentes, tanto que foi ele quem apresentou o fandom para um grande público, através da sua entrevista com Shane Dawson algum tempo antes dos vazamentos. Como resultado de sua fama, o fato de seu nome aparecer na lista de Zudonin foi um grande choque para todos, pois ninguém sequer desconfiava que aquela figura meio bobinha e carismática fosse chegada em coisas tão abomináveis. E por incrível que pareça, pessoas defenderam Kero ferrenhamente. Na época, a hashtag WeStandByKero bombou no Twitter.
E o argumento principal dos seus defensores era que em 2 vídeos particulares que acusaram o Quero de ter feito, não era ele. O que era verdade, nesses 2 vídeos, sendo um deles de um doente fazendo coisas indizíveis com um veado atropelado, claramente não era o Quero. No entanto, isso não muda o fato de que o Quero estava naquele grupo confessando gostar das mesmas coisas doentias que os outros. Nem o fato de que em um outro vídeo, onde o rosto do abusador não aparece, a garagem é exatamente a mesma do Quero e o cachorro abusado era da exata mesma raça, mesmo tamanho, mesma cor de pelo e até a mesma coleira do cachorro do Quero, o Kota. Sem falar na confissão do Quero nesse chat aqui, quando o cachorro morreu por falência nos rins. Ao ver que sua reputação estava para evaporar com esse vazamento, o Quero imediatamente postou no Twitter que sua conta no Telegram foi hackeada e que as conversas eram fake. Só tem um probleminha. O Telegram é quase impossível de hackear. Pra quem não sabe, o Telegram foi criado por 2 irmãos russos em 2013, que agora estão morando em Dubai para escapar do governo russo. E o Telegram é mais criptografado do que, por exemplo, o WhatsApp. Sua tecnologia usa criptografia end-to-end, significando que os bate-papos dos participantes e grupos só podem ser acessados a partir do telefone dos participantes. E também as mensagens são programadas para se autodeletar depois de um tempo, e quando isso acontece, elas desaparecem de todos os dispositivos que podiam acessá-las. Sem falar também que as mensagens não podem ser editadas depois de alguns dias, nem pelo próprio autor, o que significa que para o Quero ser hackeado, ele teria que ter seu celular invadido por 2 anos consecutivos, ter suas mensagens editadas sem ninguém nunca perceber, e o hacker teria que printar conversas por anos a fio sem ninguém notar. Isso sem falar que o Quero é tão burro que ele reforçou os argumentos contra ele mesmo nos prints que ele tirou para se defender. Se você olhar aqui no canto, você vai ver que tem o símbolo de um VPN ativo no celular dele. Ou seja, essa desculpa do Quero de que alguém de outro país estava hackeando ele não cola, já que com um VPN você pode mudar a localização do seu IP para qualquer lugar do mundo à vontade. E como a cereja nesse bolo de merda, outros membros do chat confirmaram Quero lá. Algo me diz que se eles vão cair, eles vão querer levar todo mundo com eles. Em resumo, as evidências contra o Quero são astronômicas. A possibilidade de alguém ter forjado aquele chat são remotas na melhor das hipóteses, tendo em vista como o Telegram funciona. E como se não fosse o bastante, o Quero mais tarde confessou numa entrevista com um furry amigo dele que parte das mensagens são verdade, e uma tentativa muito mal sucedida de se explicar. Mas a parte que mais revoltou todo mundo é que apesar do FBI ter apreendido todos os hardwares do Quero, não conseguiram denunciá-lo de nenhum crime, porque o prazo de prescrição para crime de abuso de animais no estado do Quero é de 2 anos. E os vídeos do Quero foram feitos em 2014, 4 anos antes deles vazarem. Isso significa que ele só não foi preso por pura sorte. Ele ficou um tempo fora da internet e depois voltou alegando que sofreu com a cultura do cancelamento e que é inocente já que nunca foi preso. A coisa é que, mesmo que ele não tenha sido judicialmente considerado como culpado, as evidências do que ele fez, as admissões de seus fetiches insanos e o fato de ser associado com as pessoas que faziam isso falam volumes sobre sua inocência. Sem falar que ele só não foi condenado ou investigado por algo porque o crime prescreveu. A existência de um processo ou investigação não significa culpa automática, pois as investigações podem concluir o contrário. No mesmo sentido, a inexistência de processo ou investigação não significa necessariamente inocência automática, pois investigações futuras podem concluir o contrário. Por isso que o argumento do Quero é uma falácia. A mera existência ou não existência de uma investigação formal e processo não são motivos suficientes pra gente deduzir culpa ou inocência automática de alguém. Hoje em dia, o Quero tenta continuar seu canal com uma fursona nova, mudando o nome de seu canal para Radiance the Wolf, achando que o rebranding vai apagar o que ele fez. No entanto, sua reputação está para sempre despedaçada, e hoje em dia só seus seguidores mais fanáticos defendem ele. E eu duvido que algum dia ele chegue ao nível de influência que tinha antes. Não demorou até que as pessoas conseguissem conectar Quero com um certo Elon Shepipals, que era um frequentador assíduo de um site extinto de zoofilia e zoosadismo na Deep Web chamado Animals Dark Paradise. E lá o Elon também produzia vídeos se forçando em cima do cachorro da família, ao ponto do cachorro até vomitar no tapete enquanto esse doente ria disso diante da câmera. E existia outro detalhe relevante: Elon era o namorado de Quero e faleceu algum tempo antes dos vazamentos. No entanto, suas atividades produzindo conteúdo snuff de animais tornaram a defesa do Quero praticamente nula. Afinal, quais são as chances do Quero admitir em prints que gosta dessas coisas e também namorar alguém que fazia isso ser uma coincidência?
Atendendo por outros nicks como Wag Schwartz, Ufer, Wolf SS e Schwarzweiler, um homem de Cuba chamado Rubem Moreiro Pernas se tornou conhecido nesse vazamento como a pessoa mais sádica e depravada entre todos desse grupo. E tendo em vista as pessoas que estavam nesse grupo, isso é uma proeza, cara. Seus atos de crueldade extrema com os animais em vídeo são suficientes para abalar o psicológico de qualquer um, mesmo os maiores veteranos da internet que já estão acostumados com coisas muito bizarras. Não tô exagerando ou sendo dramático aqui. O que o Wolf fez faz o Kerry e o Shep Pauls parecerem santos em comparação. Admito que em todo o meu tempo tendo notícia de todo tipo de depravação e loucura na internet, nada do que eu vi chega perto desse verdadeiro monstro em forma humana. Na mão do Wolf, os animais são absolutamente destruídos, até não sobrar nada que sequer possa ser reconhecido como um ser vivo. A sua criatividade sádica não tem limites. Ele usa desde arames, pedaços de pau com formigas, facas, qualquer coisa na mão dele vira um instrumento para infligir o mais intenso suplício em cima desses animais indefesos. Lembra aquele site do Deep Web que eu disse que existia, o Animals Dark Paradise? O Wolf era o administrador do grupo de Telegram desse site, e não é nenhuma surpresa que ele esteja envolvido nesse outro grupo que o Kerry e os outros estavam. Foi esse o motivo de porque uma força-tarefa na internet se reuniu para tentar todo o possível para identificar esse cara e reportar ele para as autoridades locais. E mano, o trabalho de detetive foi espetacular, cara. No fim, até mesmo uma foto dele na sorveteria foi usado para ajudar a triangular a localização dele para Havana, em Cuba, já que um dos sabores era bem incomum nos Estados Unidos, mas muito comum em Cuba. O motivo dele ter sido tão difícil de identificar é porque ele não usava só um nick, e também era muito bom em não chamar atenção e cobrir seus rastros. O máximo à primeira vista que se podia afirmar era que seu idioma nativo era espanhol e que ele trabalhava como eletricista, e que um dos nicks, além de Wolf, era Warg. Com a localização aproximada dele sendo Cuba, as pessoas começaram a procurar perfis em sites de zoofilia por usuários chegados em zoofilia que são de Cuba, e encontraram o perfil dele em um deles através do nome Wolf SS. Isso foi confirmado pela descrição de que ele gosta de Rottweilers, Pitbulls e Dobermans, que batem com as raças de cachorro que ele se filmou abusando. Mas a parte mais útil foi seu e-mail, wolfschwartz39@gmail.com, que levou a uma conta de Google Plus chamada Wolf Schwartz, que batia com outro nick pelo qual atendia, que ele também usou para comentar no memorial do Shep Pauls. E uma pesquisa no Google usando esses nomes revelou uma conta de Fur Affinity e DeviantArt, todas com o exato mesmo interesse em zoosadismo que Wolf, e na DeviantArt outro e-mail foi revelado, schwartzwolf12@yahoo.es. E esse último e-mail bateu com um perfil em um site chamado Working Dog, pertencente a um certo Rubem Moreiro Pernas, cuja localização é Cuba, em Havana. E com o seu nome verdadeiro revelado, as pessoas encontraram as redes sociais dele e também perfis em sites de relacionamento. Ou seja, agora o monstro tem um nome e um rosto. As pessoas mandaram mensagens para esses e-mails, mas por algum milagre eles tiveram uma resposta. E o homem não negou ser o Rubem Pernas e acabou indo para um grupo de Telegram, onde as pessoas mandaram para ele todas as montanhas de evidência que tinham contra ele. E Rubem implorou para não ter o seu nome jogado ao público. Apelou para emocional, terceirizou a culpa para todo mundo menos ele mesmo. A única coisa que se tinha certeza é que ele não se arrependia nem um pouco do que tinha feito. Com tudo isso confirmado, as informações foram compiladas e postadas por aí. Inclusive foram enviadas para ONGs de proteção aos animais em Cuba. Em qualquer lugar, ele enfrentaria repercussões legais pelo que ele fez. Só que tinha um problema. Cuba não tinha nenhuma legislação para proteção aos animais. Não só contra a zoofilia, mas contra qualquer tipo de abuso contra animais. Mas mesmo que legalmente nada podia ser feito, isso não significava que ele sairia completamente ileso. Com essas informações, a imprensa local reportou o sadismo de Rubens à torta e à direita, e Cuba inteira conhecia o rosto de Rubem e tudo que ele fez com esses animais. Inclusive, isso começou a ser usado como razão para pressionar o governo cubano a legislar sobre leis de proteção aos animais. E as informações foram levadas para uma ONG chamada SEDA, Cubanos em Defesa de los Animales, que usou isso para divulgar para todos os abrigos, canis e estabelecimentos de pet shop sobre o Rubem, sobre não venderem nenhum filhote para esse cara. Só que depois que o SEDA e outras organizações pressionaram bastante, a polícia agiu e apreendeu todos os cachorros que o Rubens tinha e descobriram incontáveis ossadas caninas enterradas na propriedade dele. O Rubem foi demitido do seu trabalho, só que ele ainda tá solto, porque não existe crime de maus tratos contra animais na lei cubana. E a gente só pode torcer que o governo legisle a respeito e que essas ONGs não parem de ficar de olho nesse monstro. Apesar disso, há sinais de que o governo cubano tá considerando legislar sobre. Então ainda há esperança para que o Rubens algum dia seja retirado da sociedade.
Levi Dennis Simmons, também chamado de Snake Thing, o administrador desse grupo de Telegram de sádicos. E apesar do título de mais sádico pertencer ao Wolf, Snake Thing é a encarnação da palavra depravação. A brisa dele não era só assistir animaizinhos sendo brutalizados, mas sim de trazer outras pessoas para essa brisa, corrompê-los e instigar neles desejos sombrios e imorais. Ele não visava apenas induzir pessoas a ceder para seus desejos mais sombrios, mas ansiava também andar pelos limites da depravação e então superar esses limites. Nada era demais para ele, e nenhuma alma era inocente demais para ser corrompida, mas foi essa vontade que fez que Levi fosse um dos únicos desse grupo a ser de fato preso. Segundo ele mesmo, desde criança ele exibia uma total falta de limites e amarras morais, tanto que foi expulso de uma das escolas que frequentou por assediar sexualmente outras crianças no ônibus. E também pessoas da sua vizinhança já o acusaram de estupro, inclusive. Mas foi quando ele chegou na adolescência que começou a de fato explorar fetiches cada vez mais pesados e criminosos. Algo que não mudou conforme ele cresceu. É seguro dizer que piorou conforme ele cresceu. Quando disse que não existe limite para sua parafilia, isso incluía também a atração por menores, os quais ele apelidava de Kid Sluts, que eram literalmente menores de idade que ele manipulava e induzia a gostar das mesmas coisas doentes do que ele, aproveitando-se da mente maleável e manipulável de uma criança e adolescente para criar algo feio e danificado. Seu apetite insaciável pelo indizível o fez ser bem reconhecido e famoso em ciclos de pedo e zoofilia. Ele tinha vários nicks diferentes e foi administrador de vários outros grupos além desse. Por sofrer de autismo severo e problemas graves de visão, o Snake Thing nunca conseguiu sair da casa dos seus pais, e a minha teoria é que corromper e perverter pessoas era alguma forma dele sentir que exerce algum grau de controle sobre os outros. Inclusive, entre suas vítimas estão seus sobrinhos e o cachorro da família. A única coisa que o impediu de buscar mais vítimas ainda era sua incapacidade de dirigir por causa da sua visão e dependência da família para locomoção. Mas um dia ele conseguiu. Um amigo, entre parênteses, capturou um filhote e levou o Levi para sua casa, e juntos eles fizeram coisas com esse pobre animal indefeso que pessoas como eu e você não poderiam sequer começar a imaginar. Mas ele não estava feliz em só fazer isso. Ele se gabava muito para todos que sentia que podia, e essa arrogância foi o que fez montanhas de evidências se amontoarem contra ele. Quando o vazamento aconteceu, do mesmo jeito que o Wolf, não demorou para que todos soubessem quem ele é, onde ele morava e também alertar as autoridades sobre o monstro que residia por perto. O HD dele acabou contendo evidências muito sensíveis que o FBI adorou colocar as mãos, quando tinha suficiente para um mandado de busca e apreensão, e por causa disso, Snake Thing não pôde evitar o martelo da justiça e atualmente enfrenta uma pena de 25 anos de cadeia por crimes que a internet jamais vai esquecer.